seminovos premium. Quais são os cuidados ao comprar um carro importado, usado, seja qual marca for, mas do segmento premium, seja Mercedes, Audi, BMW, enfim. Então eu quero que você confira essas observações que eu vou fazer antes de levar para sua garagem um carro seminovo de marca de luxo. Ela pode ser simplesmente uma pegadinha para o seu bolso. E sonhar com o modelo da Mercedes, da BMW, da Audi, ou até mesmo da Land Rover, da Volvo, da Jaguar. Muitas vezes esses desejos eles são realizados nos sites de veículos seminovos e usados. Até que são carros de marcas premiums rodados que ficam mais acessíveis e que podem custar até mesmo ou menos do que muito SUV compacto, pelado, cru e de marca generalizada. O carro importado usado ele é chamado nas redes sociais de resto de rico. E a despeito do termo ruim, que é amplamente usado no mercado de seminovos ou de usados, muitas vezes são oportunidades de se ter um modelo de luxo, com ótima construção mecânica, bastante tecnologia embarcada e um alto nível, um alto padrão de usabilidade. E sem contar com uma sofisticação de até mesmo menos de R$100 mil. Só que todo esse grau de requinte, ele cobra também muito caro no bolso do consumidor. E se por um lado você tem um carro superior e mais barato que muito 0 km normal, comum ou popular, você tem também uma série de obrigações de pós-venda que acabam acostumando a ser bem mais salgadas. E se os cuidados com o carro valem para qualquer seminovo, para esses carros de marcas de luxo, então se tornam imprescindíveis para evitar dores de cabeça. E é por isso que ao final desse vídeo eu deixei um link que vai te direcionar a uma página de aterrissagem e lá eu explico para você melhor um método de compra e educação financeira que você precisa realmente ter para conseguir trocar o seu carro por um modelo mais novo, mais atual, mesmo quando tudo parece impossível para você poder conquistar o tão sonhado carro premium. E no final corre lá que o link eu vou deixar aqui embaixo para você na descrição, mas vamos continuar para o vídeo. Então me permita fazer uma observação de número 1, peças. Ter um seminovo premium pode fazer você economizar para ter o carro, mas não significa que você vai economizar nas peças, muito pelo contrário. Enquanto o seu carro importado usado ele desvaloriza normalmente, os componentes eles ficam mais raros e mais caros. É, infelizmente, a lei da selva automotiva. E você precisa se lembrar que as peças de modelos de marcas premium já são naturalmente mais dispendiosas. Por exemplo, um jogo completo de amortecedor de um Audi A4, ele pode custar até R$15 mil. E isso se você achar. Mesmo os itens mais banais podem ter também as dificuldades agregadas. Em marcas como Volvo, BMW, Land Rover, pastilhas de freios podem chegar até o custo de R$2.300, enquanto um jogo de velas pode sair por mais ou menos R$500. E não bastasse esse custo com manutenção, troca de peças, ainda tem uma dificuldade. Os carros importados usados, com até 5 anos de uso, eles nem sofrem desse mal, mas conforme aumenta a idade do seminovo premium, maior será a dificuldade em achar essas reposições de peças. E partes da carroceria desses carros premiums também podem virar uma novela. Eles falam em prazos de aproximadamente 6 meses de espera, dados, lógico, pelas concessionárias para itens como para-choque, para-lama ou até mesmo retrovisores ou itens eletrônicos que compõem a parte de chicote, parte de módulo desses veículos. A dica para fugir da demora na reposição de peças, como a dos preços altos, pode estar na internet. Sites, por exemplo, europeus e norte-americanos costumam ter boa oferta de diferentes veículos das mais diversas marcas premium. E quem é dono garante que mesmo com as taxas de importação e com um dólar na estratosfera, ainda sai mais barato que solicitar via concessionária. E outra opção que demanda pesquisa e tempo é fuçar os ferros velhos. Muitos carros batidos podem ter partes de lataria ou componentes intactos
a um custo bem mais vantajoso. E tem gente, inclusive, que compra peças em ferros velhos para fazer estoque em casa, acredita? Agora, deixa eu te dar uma dica sobre as manutenções ou a revisão desse veículo prêmio seminovo. A gente sempre ressalta que um carro, seja 0 km ou seminovo ou usado, tem de ter a manutenção em dia. Para automóveis, restos de rico te fará gastar valores absurdos. Não tem muito jeito, porque uma revisão de um carro importado usado como BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, Volvo, obviamente será muito mais caro que a de um Onix, de um HB20 ou de um Argo, por exemplo. Mesmo assim, mantenha a manutenção preventiva com intervalos a cada 8 a 10 mil quilômetros. De lei, ter atenção especial a itens como transmissão, suspensão, freios, correia, corrente, mangueiras e parte elétrica, além, é claro, de a troca de óleo. Só que uma turma mais focada em manutenção automotiva sugere as substituições do lubrificante e do filtro, pelo menos a cada 5 mil quilômetros, para modelos com 5 ou mais anos de uso. Mas a propósito, os fluidos do veículo devem ser checados regularmente, em especial a do câmbio e da assistência de direção. Só que por falar nisso, não dá para colocar qualquer óleo no carro, pelo amor de Deus. Siga estritamente as especificações do lubrificante e as recomendações dadas pelo fabricante. Nada de economizar nesse sentido. Outro ponto que não dá muito para arriscar é em relação ao combustível. Os motores, eles são importados e com alta dose de tecnologia, e apesar da tropicalização, sofrem com a gasolina de baixa qualidade, infelizmente aqui no Brasil. Então procure sempre abastecer com um produto aditivado ou premium em um posto de sua confiança e no mínimo de bandeira. E voltando a falar das revisões, o ideal é fazê-las na própria concessionária ou então em algum mecânico ou eletricista de confiança e bastante especializado. Fique muito atento que muitos desses carros premiums podem ter equipamentos tecnológicos e avançados que demandam uma mão de obra muito experiente, muito qualificada. E não é qualquer oficina que saberá mexer em uma suspensão pneumática ou em um motor com desativação de cilindros, por exemplo. Outra dica importante e boa é pesquisar bastante antes de comprar um seminovo ou um usado premium. Ir a fóruns e grupos de discussão sobre carros importados para saber quais são os problemas mais comuns, quais seriam os custos de manutenção regulares e quais são as alternativas para obter essas peças quando necessário. Um outro ponto de atenção: carro com quilometragem alta, com algumas gambiarras feitas. Obviamente que veículos com quilometragem alta não significa obrigatoriamente que é um mau negócio, mas se o carro importado usado for muito rodado, é preciso que você tenha uma atenção redobrada ao estado geral desse carro que você pensa em comprar e fazer um test drive antes de tudo. Porque muita gente, por não aguentar o tranco desse alto custo com peças, manutenção, apela para as famosas gambiarras e aqueles gatilhos que no final das contas significa jogar dinheiro fora. E aí, meu amigo, se uma gambiarra estoura na sua mão, prepare os lenços para chorar. Eu vou te dar um exemplo: uma bomba de combustível queimada de um BMW, um Série 3 ou uma Mercedes, uma Série C, só a peça pode te custar mais de R$ 1.700. E sendo assim, olhos e ouvidos atentos. Verifique se, apesar da rodagem, da quilometragem, também a lataria, a cabine, se estão em um bom estado de conservação. Então, levante o capô e dê aquela conferida no compartimento do motor, se não há sinais de vazamento de óleo ou de algum reparo mal feito. Um outro item não menos importante para falar do segmento premium é sobre o seguro do carro. Esse item muita gente esquece na hora de se animar a comprar um carro de luxo, mas significa despesa mais alta que o normal também. Só para comparação de custos e não de desempenho ou mecânica do carro, na simulação de uma cobertura para uma BMW 320, ano de 2014, a apólice mais barata e única ficou em torno de R$ 8.000 e a de um Chevrolet Cruze LTZ do mesmo ano, aproximadamente R$ 3.750. Olha que diferença. Existem companhias de seguro, inclusive, que não fazem planos de coberturas para determinados modelos de montadoras de luxo. Uma solução pode ser equipar
equipar o carro com rastreador e bloqueador. Mas vale uma dica: foge de cooperativa. Quem é que nunca parou para dar atenção ao histórico de um veículo no momento da compra, principalmente se tratando de um veículo premium, um veículo de luxo? É importante você entender como foram feitas e se foram feitas todas as revisões em uma rede autorizada dentro da garantia. Também observe se há multas ou impostos em atraso, além de passado de sinistro. Leilões de carros de luxo são muito comuns, mas fique atento se o pregão foi de financiadora, de financeira ou da justiça. Se for de seguradora, observe qual é o tipo de sinistro ao qual ele foi submetido. Existem algumas empresas especializadas que fazem uma varredura dos automóveis. É a chamada vistoria cautelar, que pode ser contratada para verificar toda a parte estrutural, toda a parte documental do veículo e o seu estado geral, como a parte mecânica, a parte de motor, a parte de amortecedor, parte de lataria, de funilaria, desvalorização e liquidez. O fato de ser um modelo sofisticado não garante uma venda fácil futura do automóvel, não. Carros de marcas premium costumam demorar bem mais tempo para serem vendidos, já que mesmo mais baratos que os carros 0 km, são modelos específicos, com muitos anos de uso, e que tudo isso pode custar muito no pós-venda. Então, tem que ter calma. E ao mesmo tempo, a desvalorização de veículos premium também é mais acentuada na média, especialmente modelos que vendem pouco ou que já saíram de linha, ou mesmo aqueles que mudaram de geração, passaram por algum tipo de facelift, alguma mudança superficial. Mas agora eu pediria que você deixasse a sua opinião para compartilhar com os outros inscritos aqui no canal. Quais carros premium você teve e qual foi a sua experiência, a experiência que mais te marcou com esse carro? Conta pra gente. E não deixe de clicar no link aqui embaixo que tem o conteúdo que eu preparei para você e que vai ajudar você a construir a sua melhor jornada de compra de um carro novo. Espero você, até lá!